Minhas irmãs, sejam bem-vindas na minha casa. A gente está aqui para fazer, o nosso pré-confebam. E eu creio muito nesse momento aqui que o Senhor vai falar conosco e que o Senhor também vai preparar o nosso coração para tudo aquilo que nós vamos viver o ano que vem na nossa conferência. O tema da conferência esse ano, o ano que vem, seria esse ano, mas vai ser o ano que vem, é Mulheres Vivendo a Luz da Palavra de Deus. Então eu quero ler um texto com você de Hebreus capítulo 12, a partir do verso 5. E diz assim: E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorri convosco? Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaiai quando por ele for reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de todos se têm tornado participantes, logo são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois ele nos corrige por pouco tempo, segundo melhor lhe parecer. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Olha só, o tema da mensagem, o tema do nosso confebam, da nossa conferência é Mulheres Vivendo a Luz da Palavra de Deus. Eu achei esse tema lindo e aí a gente, quando vai participar, a gente já começa a pensar no tema e vem um monte de ministrações, um monte de palavra ao nosso coração. Mas aí o Senhor, para esse momento, o Senhor me trouxe essa palavra de Hebreus capítulo 12. Nós somos cristãos do Ocidente. Infelizmente para nós, muitos de nós só vimos uma face do nosso Deus, a face do amor do nosso Deus, aquele Deus que Ele vai operar, que Ele vai fazer, e realmente o Senhor vai operar na nossa vida, o Senhor vai fazer. A palavra de Deus diz que Ele nos cerca com cânticos de livramentos, mas Deus não tem só essa face, Deus tem muitas faces, E o texto de Hebreus diz assim que Ele nos corrige. Uma mulher que vive à luz da palavra de Deus é uma mulher que entende que Deus é um Deus que corrige. Olha, um mesmo pai pode amar um filho e mesmo assim irar-se com ele? O mesmo pai pode amar um filho e ainda assim discipliná-lo? Sim, o mesmo pai pode ter essas duas faces, esses dois sentimentos. Como um pai terreno disciplina o seu filho, o nosso Pai Celestial, nosso Pai Eterno, Ele também nos disciplina. E quando você é disciplinada pelo Senhor, o que você sente? Qual é a sua motivação? Qual é o sentimento que vem quando você é disciplinada por Deus? Você gosta? Você sente alegria ou não? Você sente frustração, tristeza, às vezes até rejeição. Muitas vezes a gente não entende essa dinâmica do Senhor em nos corrigir. E na maioria das vezes a gente não consegue receber com amor no nosso coração. A gente acaba recebendo com rejeição. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, Qual que é o efeito da correção em nós? A correção do Eterno, do Pai, ela restringe o mal que há no nosso coração. Quando a gente é mãe, se você é mãe, é pai, você corrige o filho, você corrige porque você o ama e você quer restringir aquele comportamento de maldade dele. Então ele vai começar a não fazer mais, por quê? Porque ele foi corrigido. E Deus é assim também conosco. Nosso Pai, Ele faz isso, Ele restringe o mal que é em nós quando nós somos corrigidos. Segundo, Ele afina os nossos ouvidos para com Ele. Quando o nosso Senhor, Ele nos corrige, Ele está afinando o nosso ouvido para ouvir a voz dEle. Nós ouvimos muitas vozes.
Nós ouvimos muitas pessoas, nós somos influenciadas o tempo todo por muitas coisas, por muitas correntes, por muitas situações. Mas quando o Senhor vê que o nosso coração está indo para longe, Ele corrige a rota do nosso coração. Ele nos faz voltar. E muitas vezes Ele nos faz voltar, sabe de que maneira, minha irmã amada? Corrigindo a gente. Da mesma maneira que o nosso pai natural, ele corrige e assim o nosso ouvido passa a ouvir a voz dele, nós somos assim com o Senhor. Quando o Senhor nos corrige, Ele corrige também a rota do nosso coração e Ele afina os nossos ouvidos para ouvir a voz dele. Quem você tem ouvido? Com quem você tem se aconselhado? Com quem você tem tomado café? O teu coração tem estado em que direção? Né? Eu lembro agora de uma história que está lá nos Reis e em Números também, que quando Salomão ele parte, o filho dele passa a reinar, e o filho de Salomão não tinha a mesma sabedoria que o pai. E então as pessoas do reino vêm e dizem assim para ele assim: olha, o seu pai era pesado conosco, nos ajuda, seja mais leve conosco e nós te serviremos por toda a nossa vida, por toda a nossa existência. E aí então o filho de Salomão, que herdou toda a sua riqueza, todo o seu legado, não herdou a sua sabedoria. Ele vai e chama os sábios daquele lugar que já haviam estado junto com o pai dele. E os sábios dizem assim para ele assim: olha, Roboão, você precisa ouvir esse povo. Seja mais maleável com esse povo vai te servir. E aí ele vai e pede conselho para os amigos dele. Ele vai até os jovens, aqueles que ele tirava um selfie, aqueles que seguiam ele no Instagram, né? Assim, claro, parafraseando para os nossos tempos. E os jovens falam assim para ele: não, você tem que ser um rei maior que o seu pai. Você tem que oprimir muito mais o povo. A sua mão, o seu dedo mínimo tem que ser mais pesado que o dedo polegar do seu pai. E aí então ele vai para o povo, o rei, o novo rei, e diz assim: olha, o meu pai usou açoites com vocês, eu vou usar escorpiões, que era um outro tipo de açoite muito pior. E isso resultou que o reino fosse dividido. As 12 tribos foram divididas, 10 tribos foram para o norte e 2 tribos ficaram com Roboão. A gente sabe também que Deus usou essa situação de Roboão para estabelecer um princípio, para estabelecer algo naquela nação. Mas Roboão pareceu-se muito tolo. Então, com quem que você tem se aconselhado? Quem você tem ouvido? Você tem ouvido seus pastores, aquele que zela pela sua vida? Você tem ouvido os seus pais? Você tem ouvido seus pais? Ainda é uma bênção ouvir os pais, sabia? É de Deus, é a palavra de Deus, é a luz da palavra de Deus. Olha só, o cordeiro tem que ser comido inteiro, o cordeiro pascual. E olha só, esse cordeiro aqui a gente tem que comer inteiro, a gente não pode usar só a caixinha das promessas. Então, deixa o Senhor afinar os seus ouvidos. A correção do pai, ela não te matará, ela não te fará mal. Na verdade, ela produzirá em você santidade. Gente, não tem coisa melhor para produzir santidade em nós a não ser a correção do Senhor. É impressionante isso. Quando Josué está trabalhando, ele está ensinando o povo e está dando toda a logística de como que o povo ia atravessar o Jordão, ele fala: olha, leva mantimento, pega a arca, não fica perto da arca da aliança, os sacerdotes vão primeiro, o povo vai depois. Ele faz toda essa logística. Só que ele diz assim para o povo: santifique-se, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós. Uma outra direção que Josué dá ao povo era que o povo se santificasse, que o povo buscasse a Deus, que o povo se purificasse diante do Senhor. E ele diz: olha, se você se santificar, se santifica, se prepara, porque Deus vai fazer maravilhas. Gente, quantas coisas nós ainda não vivemos porque não nos santificamos. Quantas coisas que o Senhor falou ao teu coração que Ele vai fazer a partir da tua vida, que Ele vai enlarguecer o seu ministério, que Ele vai fazer coisas na sua família, na sua igreja, mas essas coisas ainda não ocorreram porque faltou santidade, faltou ouvir a voz do papai que está falando: volta para cá, não vai nessa direção, vem aqui, se santifica, porque a partir daí eu vou usar a tua vida, eu vou te abençoar e eu vou abençoar outros a partir de você.
Então, a correção gera em nós santidade. Essa é a ferramenta maravilhosa que o Senhor usa para nos fazer santos. E por que Deus corrige? Deus corrige porque Ele não ama? Não, Deus corrige porque Ele ama. O texto que a gente leu diz assim, olha, se você não é corrigido pelo Senhor, pelo Pai Celestial, então você é bastarda, você não é filha. Se você é corrigida pelo Pai, você é filha, e isso é motivo de alegria. Se você tem passado momentos de correção, se o Senhor podou você, se o Senhor permitiu alguma situação sobre a sua vida, para que você ouvisse, para que você se voltasse para Ele, se alegre, você não é bastarda, você é filha e filha amada do Senhor. Então, minhas irmãs, uma das maiores entre todas as demonstrações de amor que o nosso Senhor nos dá é a correção. Quando eu sou corrigida, de primeiro, como eu li nas Escrituras, me vem uma tristeza, uma angústia e em alguns momentos até uma raivinha, mas aí eu me lembro, papai está me corrigindo, ele me ama, ele não desistiu de mim. Né? Algumas pessoas dizem assim, olha, Deus vai pesar a mão sobre você. Olha, quando o Pai pesa a mão, é bom. Difícil é quando o Pai tira a mão. Porque quando o Pai tira a mão, Ele nos entrega os nossos desejos mais carnais e piores que existem dentro de nós. Então, se Ele está com a mão sobre você, glorifique a Deus, amém? Agradeça ao Senhor, grande é a demonstração de amor que Ele tem por nós. Quando nós somos corrigidas, às vezes nos sentimos rejeitadas, porque muitas vezes você foi rejeitada pelo teu pai, rejeitada por um namorado que era abusivo, era violento, você talvez foi abusada, você talvez passou momentos de situação financeira, de muita escassez na sua trajetória de vida, momentos muito difíceis, se sentiu diminuída, a sua autoestima, ela foi tocada pela sua história. A autoestima é a opinião que você tem acerca de você mesmo. Qual é a opinião que você tem acerca de você? Se você foi abusada, se você passou dificuldade, se você foi abandonada, isso não te define mais. O que te define agora é o amor que o Pai Eterno tem por você. Isso é o que te define. Então, se você foi rejeitada no passado e quando você é corrigida pelo Senhor, se sente rejeitada, não se sinta mais, porque o Pai não está te rejeitando, o Pai está te amando. Então, o que define você é o amor que o Senhor tem pela sua vida, não é a sua classe social, não é o lugar que você cresceu, não é os abusos que você viveu. Passe a ter uma boa autoestima acerca de você mesma. Autoestima é a opinião que nós temos acerca de nós mesmas. E a Bíblia diz assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Olha só, quando os espias eles vão ver a terra prometida, o Senhor havia falado para Josué antes deles irem, aonde vocês colocarem a planta dos pés de vocês, eu darei a vocês. Ninguém vai resistir a vocês, porque eu sou com vocês. Olha só que promessa poderosa que esses homens tinham. Mas quando eles vão lá, eles chegam na terra de Canaã e eles olham os gigantes que haviam naquela terra. Eles dizem assim, nós somos gafanhotos diante desses gigantes. Olha só, nenhum gigante falou que eles eram gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos. Então, muitas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Muitas vezes, aquilo que nós precisamos vencer está dentro de nós e não fora de nós. 2 daqueles homens, Josué e Caleb, disseram assim, vamos lá, nós vamos conseguir, nós vamos conquistar aquele povo. Nós vamos conquistar porque o Senhor já nos deu aquele lugar, o Senhor já nos abençoou naquela terra. Então, olha só o que a opinião que você tem acerca de você mesmo pode produzir e fazer na sua vida. Eu me lembro aqui de um texto que está lá em Amós, capítulo 5, 19, que diz assim, como se um homem fugisse de diante de um leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido de uma cobra. O que tem esse texto a ver com tudo aquilo que a gente está falando, né? Olha só, eu sei que aqui tem toda uma questão escatológica,
Mas, um dia desse, a gente estava no carro, eu e meu marido conversando, e ele disse assim para mim: amor, você já percebeu que na maioria das vezes o que nos derrota é aquilo que está dentro do nosso coração e não fora dele? E ele falou exatamente esse texto. Ele disse assim: olha, um homem sai pela rua, ele encontra um leão, mas ele sai do leão, o leão não lhe faz mal. Ele encontra um urso, mas ele também se desvencilha do urso. Mas ele chega em casa e encosta a mão na parede, e aí uma cobra vem e o pica. Quando a gente fala de casa, a gente fala do mais íntimo de nós. Às vezes a gente tantas coisas que a gente vence, mas aí a gente chega em casa, quando a gente olha para dentro do coração, algumas coisas nos apavoram e algumas coisas nos deixam bloqueadas. Então, afine os seus ouvidos para o Senhor, entenda que Ele corrige porque Ele ama. Eu trabalho no aconselhamento com mulheres há muito tempo, há muitos anos já. E natural as mulheres dizerem assim para mim: olha, mas por que eu fui fazer tal coisa? Todo mundo faz isso, não acontece nada. E eu fiz, olha só o que aconteceu comigo. É isso aí. Você é filhinha do papai. O pai não vai deixar você fazer algumas coisas e ficar tudo por isso mesmo. O teu vizinho, a tua vizinha pode fazer uma coisa ou outra, você não. Ela pode andar por aí de qualquer maneira, mas você não, porque você foi escolhida pelo Senhor. Ora, não foi nós que o escolhemos, mas Ele nos escolheu. E por amor de nós, Ele vem e nos corrige. E algumas dizem assim: olha, eu vou dar um tempo para Deus, e se Ele não agir nesse tempo, eu não quero mais saber. Ora, Deus não está no nosso tempo. Nós não podemos falar isso para o Senhor do tempo. Para o Senhor, o tempo está debaixo da autoridade do nosso Deus. Nós estamos limitados no Cronos, o nosso Deus não. Algumas mulheres dizem assim: olha, eu queria isso e Deus não me deu. Ora, o nosso Senhor não é o gênio da lâmpada, né? Ele sabe que existem coisas que nós não podemos receber ainda e outras que jamais iremos receber, porque aquelas iam nos levar à derrota espiritual. Nós podemos responder à disciplina de várias maneiras. Aceitar a correção com o coração aberto, aceitar, sem autocomiseração, sem achar que estamos sendo injustiçadas. Nós podemos aceitar com ira ou nós podemos aceitar, com o coração aberto, sabendo que o Senhor, Ele zela por nós. Eu acompanhei uma mulher e ela tinha muitos problemas na área sexual. E ela se converteu a Jesus, mas ao decorrer dos anos ela não conseguia se santificar. Ela sempre caía em pecados sexuais. E a gente sempre orando, sempre trabalhando com ela. Mas depois de alguns anos, de algum tempo, aconteceu algo muito interessante. Ela foi acometida de uma enfermidade muito grave. E ela ficou de cama, ela precisava de ajuda para tomar banho, para fazer as atividades normais do dia a dia. Ela passou um sofrimento muito grande. E aí eu fui visitá-la. E quando eu cheguei, o Senhor tinha me dado essa palavra. E eu falei: meu Deus, eu vou esmagar a cana quebrada, porque ela já está arrebentada. Mas o Senhor vai preparar o caminho, porque não é da vontade de Deus esmagar a cana, né? E eu fui. E chegando lá, comecei a conversar com ela e ela olhou para mim e disse assim: olha, pastora, eu sei porque eu estou assim. Eu descobri que o Senhor corrige e você sempre falou para mim da correção do Senhor, mas eu não conseguia afinar os meus ouvidos para Ele. E agora Ele me corrigiu e Ele permitiu que essa enfermidade viesse sobre mim para que eu conseguisse ouvi-lo, para que eu conseguisse me santificar. E aí a gente passou por um tempo de muito quebrantamento, nós oramos juntas, nós choramos juntas. Ela confessou coisas ao Senhor, ela confessou coisas naquele dia e nós oramos, e a partir daquilo ela começou a ter uma melhora muito grande. E uma mulher que estava de andador passou a ser liberta daquela enfermidade, ela foi curada daquela enfermidade. O médico disse que ela teria que passar por uma cirurgia muito complicada na coluna e ela não precisou passar, porque o Senhor a abençoou, porque ela se santificou e o Senhor fez maravilha na vida dela. Hoje ela se tornou uma grande mulher de Deus. Ela é uma mulher de uma grande estatura espiritual. É uma mulher que eu peço oração, que eu sei que ora por mim. É uma mulher que às vezes eu estou tendo um dia difícil e ela manda mensagem e ela fala: hoje o Senhor, o Espírito Santo revelou tal coisa e eu estou orando por você.
ela nunca mais caiu em pecados sexuais. Na verdade, ela é um grande exemplo. Essa mulher hoje, ela é usada por Deus para tirar muitas mulheres da pornografia, da prostituição e do erro. Então, a correção do Pai é o grande amor dele pela nossa vida. A correção do Senhor é a grande bênção dele sobre nós. Então, claro que quando a gente é corrigido, primeiro dói, mas depois recebe a alegria do Senhor no teu coração, recebe de coração aberto, porque eu sei que isso é coisa do papai para a nossa vida. Minhas irmãs, recebe essa palavra no teu coração. Eu falo isso com grande amor no meu coração pela sua vida e com grande temor do Senhor. Aquilo que te define não é o teu passado. O teu passado, ele deve ser escola e não prisão. Aquilo que te define não é sua classe social, não é todos os sofrimentos que você viveu. O que te define é o amor do Eterno pela tua vida. É a obra que Ele está fazendo em você e através de você. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero colocar a vida de cada mulher, Senhor, que está ouvindo essa palavra, em qualquer lugar onde a minha voz chegou, Pai, que as tuas filhas sejam abençoadas. Senhor, que o Senhor possa nos ajudar a receber a tua correção de coração aberto, que o Senhor possa nos ensinar que a mulher que vive à luz da tua palavra é uma mulher que vive de maneira santa, é uma mulher que não se deixa levar com os modismos desse tempo, é uma mulher que tem o coração afinado para o Senhor e para a tua palavra. Senhor, nos santifica e faz maravilhas no nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Senhor, que o ano que vem, quando estivermos todas nós reunidas no nosso Confebam, que o Teu Espírito possa nos mover de maneira poderosa, sobrenatural, que o Senhor possa trazer sobre nós um temor e uma santidade nova, que o Senhor possa nos vestir com os vestes de santidade, de pureza, que o Senhor possa, em nome de Jesus, Pai, a partir de nós, santificar e tocar e abençoar multidões, abençoar famílias, ministérios, igrejas, para a honra e glória do Senhor, e que todo o Jordão na nossa frente possa se abrir, Senhor, em nome de Jesus. Amém.